Os números 3 e 1/3, 0,7, menos 5/3, 4 na menos 1, raiz de 3 e 0,2 com um risquinho em cima, quando dispostos sobre a reta real, aparecem em ordem crescente da seguinte forma. E aqui a gente tem algumas alternativas, né? Vamos primeiro entender o que essa questão está nos dizendo. A questão, ela é do vestibular do IFSU de 2014, tá? A questão, ela está nos dando alguns valores de alguns números e quer saber em qual que é a ordem crescente que elas vão aparecer quando dispostos sobre a reta real. Então, lembrando, a reta real é simplesmente a reta numérica, a reta em que todos os números estão. Então, por exemplo, aqui a gente pode ter o 1, o 2, o 3, e no meio desses a gente teria 2,5. Aqui a gente teria os números negativos, e assim por diante. E se a gente quer esses números em ordem crescente, a gente vai começar enumerando eles do menor para o maior. Ou seja, se eu tivesse menos 3, 1 e 7 e 3, a ordem crescente seria menos 3, 1, 3 e 7, porque eles estão crescendo, né? Então tá. Essa é a nossa missão, é conseguir descobrir qual que é a ordem crescente dos números dados. Primeiro, analisando as alternativas, a gente vê que em todas elas o menor número é menos 5/3. E o segundo menor é esse 0,2 com uma barrinha em cima. Então, caso você estivesse numa situação de um vestibular, a coisa que mais faria sentido aqui é ignorar esses números e só analisar as outras opções. Porque com certeza essa ordem vai estar certa, né? Afinal, a não ser que não tivesse nenhuma alternativa certa, mas num vestibular vai existir alguma alternativa certa. Ou seja, a gente só vai precisar se preocupar com esses números aqui, com os números restantes. Então vamos fazer isso. O menos 5/3 a gente vai ignorar por agora, e o 0,2 com uma barrinha em cima também. E depois eu volto neles no final da resolução só para completar a solução com convicção, ok? Então vamos lá. Uma forma fácil de listar números, né, saber a ordem com que eles aparecem em ordem crescente, é a partir da sua representação decimal. Ou seja, da mesma forma que 2/5 é igual a 0,2, essa primeira representação é a forma fracionária dele, e essa aqui é a forma decimal, com as suas casas, né, bem explicitamente dadas. Então eu vou fazer isso com todos os números, eu vou achar pelo menos uma aproximação da sua forma decimal. Começando por 3 e 1/3. Isso aqui é uma fração mista. Isso aqui literalmente quer dizer que eu tenho 3 unidades e mais 1/3 de unidade. Tá? Aqui o que eu posso fazer? Eu posso ter noção que 1/3 é igual a 0,333 várias vezes, né? Infinitas vezes. E se eu já sei disso, eu posso de cara escrever isso aqui como 3,333333. Caso eu não soubesse disso, eu posso dividir o número 1 por 3. Eu sei que o 3 não cabe nenhuma vez no 1, então eu vou adicionar mais uma casa. No 10 ele cabe 3 vezes. E aí a mesma coisa vai se repetir. No 10 ele cabe 3 vezes. No 10 ele cabe 3 vezes, e assim vai. E eu teria a noção de que 1/3 é igual a 0,3333. Eu vou apagar isso aqui por agora. Então tá, esse é o nosso primeiro valor. O nosso segundo valor é 0,7. Esse número já está na sua forma decimal, então é fácil comparar se um número é maior ou menor que ele. Inclusive, a gente já pode fazer isso aqui com esses dois valores. O 13 e 1/3 com certeza é maior que 0,7. Então, em uma reta real, o 0,7 estaria por aqui, né? E o 13 e 1/3 estaria por aqui. Ou seja, ele aparece depois. Ele aparece depois na reta numérica. Então tá. O próximo número é 4 na menos 1. Lembrando que quando um número está elevado a um expoente negativo, como que a gente pode resolver isso? Quando a gente tem um número elevado a um expoente negativo, você vai simplesmente botar esse número no denominador de uma fração unitária. Ou seja, você vai fazer 1 sobre aquele número.
Então, 4 na menos 1 é 1 sobre 4 na 1, tá? Um outro exemplo de um expoente negativo seria, por exemplo, 5 na menos 2. Isso aqui eu vou botar o 5 na 2 sobre um 1, uma fração unitária. Então, sempre que eu tenho um negativo, eu inverto a fração de certa maneira. Então tá. 4 na menos 1 é igual a 1 sobre 4 na 1. Porém, eu quero descobrir o valor decimal disso, ou pelo menos uma aproximação do valor decimal para eu conseguir comparar, né? Que nem a gente já disse. Então vamos fazer isso. Já que a gente tem uma fração, isso representa uma divisão, a gente pode achar o valor literalmente dividindo. O 4 não cabe no 1 nenhuma vez, então a gente tem que adicionar um zero. E o 4 cabe no 10 duas vezes. Vai dar 8, vai sobrar 2. E o 4 vai caber no 20 5 vezes, que vai dar exatamente 20, e a fração, a gente vai ter achado o valor exato da fração. Ou seja, 4 na menos 1 é igual a 0,5. Bem, se 4 na menos 1 é igual a 0,5, a gente sabe que o 0,7 vai ser maior que ele, né? Porque, enfim, aqui é fácil de comparar. O maior número aqui é maior, então 0,7 é maior que 0,25. 0,25 está por aqui na reta. E, finalmente, a gente tem a raiz de 3. A raiz de 3 tem duas formas de você conseguir descobrir a posição dele ali na reta, né? Ou você pode já saber mais ou menos quanto que é o valor. É um valor que você se acostuma a usar, por isso que talvez você soubesse. Eu sei que raiz de 3 é aproximadamente igual a 1,73, tá? E aí tem outras casas. Então, a partir disso, eu já consigo saber que a raiz de 3 vai ser maior que 0,7 e menor que 3 e 1/3, ou seja, menor que 3,3333. Então, eu sei que a posição dele aqui nessa reta, ou nessa lista, seria menor que 3 e 1/3, mas maior que 0,7. Até porque a posição dele na reta numérica está aqui. Mas e se você não soubesse qual que é o valor exato da raiz de 3? Ou qual que é uma aproximação da raiz de 3? Bem, não tem problema. Porque, olha só, a gente pode ter certeza que a raiz de 3 está entre o 1 e o 2. Não importa exatamente onde. Mas a gente tem certeza disso porque, porque a raiz de 4 é igual a 2. Então, pensa só. Se a raiz de 3 com certeza é menor que a raiz de 4, e a raiz de 4 é igual a 2, então a raiz de 3 com certeza é menor que 2. Entende o que eu quero dizer? Afinal, né, já que a raiz, nesse caso, tem um número maior dentro dela do que a raiz de 3, então a raiz de 3 é menor que a raiz de 4. E a raiz de 4 é exatamente igual a 2. Então essa é a lógica. E a raiz de 3 também vai ser maior que 1, claro. Então, beleza. A partir disso, a gente já consegue determinar qual que é a ordem dos números. Que é o que a gente fez aqui, né? Se a gente for listar eles em ordem crescente, vai ser 4 na menos 1 primeiro. Então, 4 na menos 1 primeiro. Claro, a gente está ignorando os dois primeiros listados aqui, né? Então, 4 na menos 1 primeiro. Depois, 0,7. Depois, raiz de 3. E depois, 3 e 1/3. Então, a alternativa correta é a letra B. Lembrando, eu falei que eu ia explicar como também a gente poderia descobrir a posição desse menos 5/3 e 0,2 com um risquinho em cima. O menos 5/3, aqui de cara, a gente pode ver que é o único número negativo. Então, não importa qual exatamente é o valor dele, a gente sabe que ele vai estar para cá, né, no caso para a esquerda da reta numérica. E ele com certeza vai ser menor que todos os outros números. Então, a partir disso, a gente já poderia dizer que com certeza ele é o menor dos números, tá?
E 0,2 com aquele risquinho em cima, esse risquinho quer dizer que esse número é uma dízima periódica, tá? É uma notação que só diz que a representação decimal desse número é 0,2 se repetindo infinitamente. Quando a gente descobriu o 3,33333, isso aqui é igual a 3,3 com um risquinho em cima, porque esse risquinho só significa que os dígitos estão se repetindo. Se eu tivesse, por exemplo, 5,17, 17, 17, isso aqui seria igual a 5,17 com um risquinho em cima. Então, beleza, sabendo a representação decimal do 0,2 com esse risco, a gente poderia saber que ele é menor que o 0,25, que era o nosso 4 na menos 1, tá certo? E saber que ele é o menor desses números. Então, essa alternativa B com certeza está perfeitamente certa.